Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês aí mais um acompanhamento da curva, né, de capital. Se eu for colocar aqui para vocês todos os portfólios hoje disponíveis, né, o vídeo vai ficar muito extenso. Então eu vou trazer um portfólio e o seu Monte Carlo, um portfólio que está trabalhando ali dentro da expectativa, um portfólio que está trabalhando acima da expectativa, tá? E um portfólio que é a carteirinha de 7 robôs que com o Mini, né, que passou por um grande período de lateralização e agora deu um sinal de melhora, né, legal, mas também estava tudo dentro da expectativa, tá? Atualmente temos 18 estratégias à disposição, várias possibilidades de portfólio, tá? Esse aqui é o nosso Drive disponível aos usuários, então aqui a pessoa vai encontrar atualizações, passo a passo para iniciar, setups arrojados, sugestões de portfólio, Monte Carlo. Então veja que temos várias sugestões de portfólio, cada uma com o seu respectivo Monte Carlo para balizar o estudo, tá? E as estratégias que são utilizadas. Tudo fica disponível lá para o usuário. Então é bem tranquilo, tá? Para ele manter o gerenciamento aqui em relação ao que tem disponível, testar. Tem as top 3 estratégias, Monte Carlo de outras combinações, né? Separei os setups por arrojados e conservadores, então o Drive tá bem completo, tá? Então vamos pegar 3 portfólios aí. O primeiro portfólio, dia 1º ao dia 6, tá? Ele vai ser composto pelos robôs 721, 1253, o Hunters 127 ou 1277 e o 461, tá? São 4 setups que entram na categoria conservadora, operando mini índice, um mini contrato em cada robô. E o período aí, 1 do 3 a 6 do 10, tá? Um contratinho, continha real aqui, continha controle, tá? Tem R$ 3.497 acumulados esse portfólio. Fator de lucro, o payoff, taxa de acerto, fator de recuperação. Essa daqui foi a curva de capital, né? Passou por um grande período aqui de lateralidade / rebaixamento lento, que durou aproximadamente 17 do 7 até dia 26 do 9, né? Pouco mais de 2 meses, que foi justamente aqui. Passou por esse período de drawdown, lateralidade, e agora embicou, rompeu o topo e foi com tudo para cima, tá? O maior rebaixamento nesse período foi de R$ 651, maior loss diário de 199 e o maior gain diário de 361. Esse é o mês a mês, né? Apesar da curva ter passado por um período de drawdown, né, / lateralidade aqui, ela conseguiu se manter muito bem, fechando ainda ali levemente positiva, né? E vem nessa sequência nos últimos 8 meses aí que a gente tem na tela, trabalhando no terreno positivo. Tá, Marcelo, tô de olho nessa estrutura, né? Para começar com ela agora, enfim, aguarda um rebaixamento, tá? A estrutura acabou de romper um topo de ganho depois de um período de 2 meses aí de lateralização, rebaixamento lento, rompeu e agora a curva está bem lá em cima, né? Vamos dar uma olhada aqui nos números mais técnicos, Monte Carlo, dessa estrutura. Então, robô 461, 27721 e 1253. Monte Carlo dessa estrutura mostra para a gente 3 níveis de rebaixamento, né? O menor, o médio e o maior. São os 3 cenários possíveis para a pessoa balizar. 743 foi o médio. Chegamos próximo, né? Chegamos a R$ 651 e teve a recuperação, tá? Então quem está de olho nessa estrutura pode aguardar algo em torno próximo do rebaixamento médio aqui, que fique interessante, tá? Próximo do 743. Se você está com a mão mais pesada, numa puxada dessa é o momento de você diminuir a mão, aguardar um recuo, uma lateralidade, para voltar a aumentar a mão para pegar um up como esse, tá? Justamente essa a nossa visão ali com o Monte Carlo e a dinâmica que a gente aplica. Lógico que é uma orientação, aí cabe cada usuário absorver isso ou não, tá? Outro dado interessante desse portfólio, né? Esse acompanhamento a gente vem fazendo desde o começo do ano, então já tem um vídeo falando desse portfólio. Dentro das 2.000 simulações de Monte Carlo, nós temos aqui 81 meses negativo, ou 4%, e nenhum trimestre negativo.
né, dentro do vídeo que eu fiz há um tempo atrás, alguns meses, era o portfólio que tinha a maior chance de não fechar o trimestre negativo, né, baseado no Monte Carlo. Foi justamente o que vem ocorrendo. Né? Pegamos aqui um ciclo de 3, positivo, outro ciclo de 3, positivo, iniciando um de 3 aqui, tá, com uma certa gordura. Né? Então é muito interessante o Monte Carlo para esse balizamento. Perfeito? A outra estrutura será composta por 3 robôs, né? São os mesmos 3 que fazem parte desse portfólio que eu estou mostrando aqui para vocês, porém a gente tira o 721, é uma estrutura também muito utilizada. Vou trazer ela porque ela está trabalhando acima das expectativas, tá? Então essa estrutura com 3 robôs operando um mini contrato, está com R$ 3.314 acumulados, fator de lucro, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação. Essa é a curva de capital, é uma curva com baixa volatilidade, né? Pelo menos o período de março aqui nessa conta controle, continha real, até agora outubro, vem apresentando uma baixíssima volatilidade e agora saiu da casinha e deu um up, né? Até com certa volatilidade nesse up. O drawdown máximo apresentado nesse período de março a outubro de 2023 foi de R$ 431 para 3 robozinhos com um mini contrato, um drawdown bem tranquilo, o maior loss diário 160 e o maior gain diário 324. Repara que apesar na curva, né, visualmente parece que ela fica lateral, né, que ela está extremamente lateral, olhando visualmente, mas se a gente pegar o mês a mês, né, ela também consegue trabalhar todos os meses no terreno positivo, nesse período que eu venho mostrando aqui. É uma estrutura muito interessante, eu venho falando dela há alguns meses, né, para os usuários ou a vídeos que eu fiz antes desse vídeo aqui. Eu falei muito dessa estrutura, destaquei que ela estava muito interessante. Mesma situação, né, tá no topo de ganho, quer fazer a entrada nessa estrutura, aguardar um rebaixamento técnico, né? Vamos olhar aqui o Monte Carlo para ter uma ideia de rebaixamento dessa estrutura e mostrar por que ela está acima das expectativas, né? Então os 3 níveis de rebaixamento, o menor, o médio e o pior, tá? A pessoa também pode se balizar pelo rebaixamento médio, mais os desvio padrões, também é muito interessante. Então o médio foi 679 e o pior 368. Então nesse período aqui, chegamos próximo ali do menor rebaixamento, né? Próximo do menor e, aliás, chegou até a furar o menor, né? Furou o menor, não chegou no médio e teve um período muito interessante de recuperação, né? E diferente daquela outra estrutura que chegou a passar 70 dias em drawdown, lateralidade, mesmo assim fechar positivo, mas passou por um período de lateralidade e rebaixamento lento, tendo em vista que não rompeu o último topo, foi rompido somente agora, recentemente, né? Essa estrutura não, ela teve um drawdown máximo que perdurou aí apenas 11 dias, né? 11 dias apenas de drawdown. Então ela está trabalhando muito acima da expectativa, essa estrutura. Se a gente pegar aqui o melhor período de estagnação, né, ela está com 14 dias, então está dentro, né, do esperado. Porém, aqui nas projeções, 2.000 simulações, a gente tem um cenário diferente daquela primeira estrutura, onde a gente tem a possibilidade de até 7 trimestres negativo dentro de umas 2.000 simulações, é extremamente pífio, né, 0,35%, muito pequeno. E 108 meses negativo, que é 5,4%. Muito pequeno também, né, 5% de chance, mas assim, em 2023, considerando esse Monte Carlo, esses dados, né, a gente pode afirmar que ela está trabalhando acima das expectativas, né, está trabalhando dentro do menor período de rebaixamento, de estagnação, na realidade, né, está trabalhando no drawdown médio, né, menor, não chegou no médio, está no menor ainda, passou um pouquinho ali, uma margem de 10, 20%, e ela vem apresentando os últimos 8 meses, né, no terreno positivo. Então é uma estrutura que chama atenção, que ela está trabalhando ali em cima das expectativas que a gente montou nela, desde quando a gente fez esse Monte Carlo. Quem vem acompanhando os vídeos no YouTube sabe que eu venho fazendo esse acompanhamento faz tempo, né? Então não é nada que foi montado agora, isso aí tem em outros vídeos. Então muito interessante essa estrutura, né? A outra trabalhando dentro das expectativas matemáticas, essa na minha visão trabalhando acima das expectativas. Vai fazer uma entrada nessa estrutura, aguarda um rebaixamento,
entre o menor e o médio, tá? É um excelente gatilho. Tem que ter um sinal na curva, não adianta a curva estar vindo reto, né? Eu sempre falo pro pessoal, tá vindo reto, aguarda, porque tem 3 níveis, não é porque vai tocar no menor, vai parar, ou vai tocar no médio e vai parar. Né? A gente tem 3 níveis, então principalmente se vai manejar contratos, dá para distribuir isso aí nesses níveis de rebaixamento. Por mais que não chegue no último, se chegar nos 2 pontos aqui, você já conseguiu manejar bem seus contratos e fazer uma entrada mais protegida. Tá? Também pode usar o drawdown médio, mas o desvio padrão, né? Que é um ótimo balizador. Então, quem está de olho nessa estrutura, algo entre o menor e o médio, com o sinal na curva, né? Não pode vir reto a curva, começar a descer reto, né? Ela tem que dar um sinal. Aqui teve essa descida um pouquinho reta, que para ela é bem tranquilo esses números, né? 100, 200 reais, depois recuperou. Então, um rebaixamento aqui, um alívio na curva, uma lateralidade fica interessante para estar fazendo uma entrada, tá? A próxima carteira é uma carteira composta por 7 robôs, né, com um mini contrato. Uma carteira que passa, né, por um grande período de estagnação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mesmo assim ela está dentro do previsto, tá? Dentro da expectativa matemática depositada na simulação de Monte Carlo. Vamos aplicar aqui. Então são 7 robôs operando ativo mini índice com mini contrato, tá? Tem R$ 3.391 acumulados. Fator de lucro, taxa de acerto, fator de recuperação, o payoff, né? Média de dias positivos e dias negativos. Rebaixamento máximo, R$ 1.200. Maior loss diário e maior gain diário. Então a curva, ela cravou um topo aqui no dia 17 de julho, né? Ela fez um primeiro semestre excelente, tá? Muito acima das expectativas, e aí a curva começou a acertar essa média, né? Eu costumo falar que quando a estrutura está trabalhando acima das expectativas, com certeza uma hora ela vai acertar essa média, ela vai acertar os ponteiros, né? Foi o que aconteceu com essa estrutura. A partir do dia 17, que ela cravou 3.599, ela vem no rebaixamento lento, vagaroso, ficou lateral, parecia que ia subir, deu outra pernada para baixo, né? E aí fez uma espécie de fundinho aqui e terminou setembro, entrando outubro, fulminante, né? Então o topo 3.599, estamos com 3.391, se aproxima novamente do topo, e todo esse período de rebaixamento que perdura ainda porque não foi rompido o último topo, né? Então vamos para 3 meses de rebaixamento, de lateralização barra rebaixamento, R$ 1.200 de rebaixamento. Tá? Então 3 meses para rebaixar R$ 1.200. É uma estrutura bem tranquila. Tá? São robôs conservadores que fazem parte dessa estrutura. Se a gente pegar um Monte Carlo dessa estrutura, a gente vai perceber que ela está trabalhando totalmente dentro das expectativas. Temos um rebaixamento menor, que no primeiro semestre só rondou o menor, não deu chance para o médio, tá? E agora ela começou a trabalhar em torno do médio aqui, do médio mais 2 desvios aqui padrões, tá? Então o médio dela é 924, o pior 2.146, tá? Então são 3 cenários possíveis de acontecer, que está tudo dentro da normalidade. Então ela está girando do médio para o maior, né? Está aqui na média dos 2 desvios padrões aqui, na média dos 1.300, ela chegou a 1.200. Repare que ela teve um pior cenário de estagnação de 101 dias, né? Onde a curva ficou num período de estagnação. Atualmente vai caminhando aí para 90 dias. Então, o drawdown, o período de estagnação, né, de drawdown, o período que ela está aí sem conseguir romper o seu topo, estagnada, né, está próximo dos 3 meses, então dentro do normal. Se a gente pegar o Monte Carlo dela, esse aqui no caso tem 10 mil simulações, 2,44 meses negativo. Tá? 2,44%, que representa 244. E um trimestre negativo. Tá? 0,01, mas tem a possibilidade. Foi justamente o que ela mostrou aqui pra gente, né? Ela pegou aqui esse ciclo de 3 meses positiva. Esse ciclo de 3 meses
ela terminou positiva, levemente, mas terminou positiva. E está abrindo um novo ciclo de 3 meses, menos 627, mais 931. Está abrindo um novo ciclo de 3 meses, tá? Trabalhando no terreno positivo. Mas, se tivesse fechado aqui negativo, tudo dentro da normalidade, tá? Tudo dentro do esperado, da expectativa matemática que a gente depositou ali em relação ao teste de Monte Carlo, né? O que acontece é que nesses períodos aqui, ó, a pessoa fica aqui 3 meses, não perde, não ganha, não perde, não ganha, né? A hora que dá uma recuperada, ela cria a esperança e pum, sapeca para baixo. Aqui 90% das pessoas desistem, tá? Só quem realmente gira muito tempo, essa estrutura no caso, tá? Com 7 robozinhos com mini, tem uma extrema confiança ali nos dados estatísticos, a pessoa permanece. Mas aqui eu posso te falar que muita gente desiste. E aí a curva vem, né? E em uma semana dá um up quase buscando o topo de ganho, tá? São robôs extremamente conservadores. Quando a gente trabalha com robô conservador, que não faz preço médio, aumento de posição, a gente está sujeito a grandes períodos de estagnação, tá? Então aqui eu trouxe esse modelo dessa carteirinha que eu achei muito interessante trazer ela para vocês darem uma olhada, para a pessoa observar um período de estagnação, né? Ver que não é nada fácil, né? Mas no longo prazo ela vem trazendo resultado. A primeira estrutura trabalhando dentro das expectativas, né, matemáticas, muito legal, girando muito bem. A segunda estrutura acima das expectativas. E essa daqui, a princípio, a pessoa olha, pensa que está abaixo das expectativas, né, mas ela vai dar uma olhada com mais calma no Monte Carlo e ela verifica que está tudo dentro das expectativas matemáticas, tá? Então, por isso que é importante sempre ter esse Monte Carlo para gerenciar o seu risco, tá? Montar o seu gerenciamento de risco, entender os 3 cenários possíveis, se preparar para ele, fazer um aumento de posição de forma técnica, né? Nessa carteira eu sempre falei para o pessoal, aguarda um sinal, está muito lateralizada, ela deu um sinalzinho aqui, foi, voltou, e agora ela deu um up aí para cima, tá? O que vem acontecendo com essa carteira aqui, depois de um rebaixamento, normalmente ela tem um up de cerca de R$1.000 a R$1.200. Então, ela cravou um fundo aqui em 2.400. Ela está aqui no 3.400, então pode ser que depois desse up ela dê um alívio, né, lateralize, para mais adiante tentar, né, romper esse topo ou vir aqui testar o fundo. Tá? Então é uma estrutura que ela deu o sinal, mas a gente está com essa média, esse padrão de R$1.000, R$1.100 de up, e ela acaba de dar, né, esse padrão aqui de R$1.000, 1.100. Então se a pessoa pegou esse up aqui um pouco mais alavancada, tendo em vista que ela veio trabalhando os pontos do Monte Carlo, ela pega esse up aqui, ela já tira a mão, né? Então digo no sentido, a pessoa trabalhou essa curva aqui com o mini contrato, aí ela espera pontos técnicos do Monte Carlo para colocar 2, 3, né? Ela chegou a pegar um rebaixamentinho aqui, mas pode ser que aqui nesse fundo ela esteja alavancada com 2, 3 contratos e um up desse eleva a curva dela para um novo patamar, tendo em vista que isso aqui foi conquistado com um mini contrato. E esse aumento de mão aqui foi feito durante o rebaixamento, né? Coloca 2, coloca 3, respeitando os pontos do Monte Carlo, deu este up, já rompeu esse topo. Tá? Então esse manejamento é muito interessante, mas agora ela deu um up muito expressivo. Quem está com a mão mais pesada, o ideal é diminuir, aguardar uma lateralidade e acompanhar de novo essa curva no transcorrer. Aí tem pouco mais 2 meses aí para acabar o ano, né? Então não adianta querer fazer loucura nessa reta final de ano, tá? Deixa eu ver se está os 7 robozinhos aqui. É isso aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 robozinhos. Tem 2 robozinhos trabalhando no campo negativo e 5 robozinhos trabalhando no campo positivo. Agora eu vou trazer para vocês, dentro do nosso Drive você vai encontrar estratégias que é possível iniciar com capital reduzido, com capital a partir de R$ 1.500 operando um mini contrato. A primeira estratégia vai ser o 1253, tá? Essas estruturas que eu trouxe aqui são estruturas que eu considero conservadoras, tá? No Drive vai ter outros portfólios, outras estratégias consideradas mais arrojadas. Vocês vão conseguir verificar isso no Monte Carlo e também pode me consultar no WhatsApp para saber as características. Então, um robô para começar com R$ 1.500 com um mini contrato, 1253, tá? Então, no mesmo período aí, com R$ 1.500, tem R$
R$162 acumulados, fator de lucro, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação. O drawdown máximo, bem tranquilo, de R$300, acaba de dar um belo up também, rompendo um novo topo de ganho. É um robô que tem uma baixa frequência de operações, tá? Em média aí 30 operações mensais, no máximo, né? A gente vai ver daqui a pouco isso aí. Então agora, atualmente, também trabalhando no topo, é uma estruturinha bem tranquila para a pessoa começar com capital de R$1.500 com um mini contrato. Maior loss diário, maior gain diário girando no 1 para 1. Né? Em março a outubro, né, teve essa situação aqui de mês a mês. Com agosto e setembro 0 a 0, né, ficou parado. Muita gente desiste aqui, ó. Ah, não vai para lá, não vai para cá. Aí perde isso, né? Perde o up. E se a gente pegar aí 8 meses, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7 meses e alguma coisinha, que o oitavo está em andamento, temos 182 operações, né? Vai dar uma média aí mais ou menos de uma operação mensal, né? Até menos que uma operação mensal, não, uma operação diária, né? Considerar 30, 35 ali por mês, um pouquinho mais que uma operação diária aí. 182 operações. É um robozinho que vai trabalhar tendência, tá? Um robozinho que trabalha operando a tendência. É uma das opções para iniciar com capital reduzido. Um contrato R$1.500 de capital. Então, 182 operações está dando uma média, aí, considerando 7 meses, de 26 operações mensais. Né? Considerando que tem o pregão útil, né? Que desconta-se o final de semana, vai dar essa média aí de uma operação diária. Um robô com baixa frequência de operação, interessante para a pessoa estar iniciando com capital reduzido. Tá? Atualmente, tocando um novo topo de ganho. O outro robozinho é o Hunters, 1277, 127, né? Nesse mesmo período ele tem R$1.367 acumulados, fator de lucro, payoff, taxa de acerto, um drawdown de R$393, maior loss diário 79, maior gain diário 79. Também vai trabalhar no 1 para 1, né? Ele tem um gain, um loss de 80 e 80 e o robô anterior de 120 e 120. Foi justamente o que aconteceu aqui. Chegou até a ficar por um período de estagnação aqui também bem expressivo, aqui, ó, 3 meses, né? 19/6 a 19/25/9, mais de 3 meses, então bateu o topo aqui, ó. Aí ele ficou, vai para lá, vem para cá, fundo, volta, não rompe, volta, e aí deu aquele up, né? Muita gente desiste nesses períodos aqui, com toda certeza, né? São robôs de paciência, né? Então aqui a pessoa desiste, tá? É um robô que vai ter uma frequência maior de operações, né? Vai operar diariamente 3 ou 4 operações por dia. É a média de operações dele, R$1.367 de saldo. Deixa eu dar uma observada qual que foi o período de estagnação do robô anterior, que é o 1253. Foi bem curto aqui, né? Cerca de 22 dias de período de estagnação aqui, de drawdown. E já recuperação, foi bem curto esse período de drawdown dele. E o próximo robô possível de iniciar com capital reduzido, né, 1.500, um mini contratinho, só colocar a ponta do pé, né, para quem vai se aventurar nesse mercado, não conhece, ou para as pessoas que estão meio desconfiadas, né, começa com pouco, um robozinho e tal, mas o que vai fazer a conta fechar mais adiante, com certeza, sem dúvida nenhuma, é o portfólio, tá? Conforme a sua curva vai evoluindo com o robô, você sempre tem em mente que o que vai te manter vivo, né, mais adiante, com números mais tranquilos, né, com gerenciamento de risco legal, é um portfólio, estratégias diferentes, correlação negativa, enfim. Então esse robozinho aqui com mini contrato, R$ 1.500, R$785, fator de lucro, tem uma taxa de acerto muito boa. O drawdown máximo dele foi R$ 159, maior loss diário 80 e o maior gain diário 143, tá? São um robô que abre pouquíssimas operações, tá? Em 7 meses e alguma coisinha aqui, ó, esse é o mês a mês, abriu 65 operações, tá? Então um robô que vai
trabalhar muito pouco, baixa frequência, por isso que a combinação dos três ali, né, dos três robôs, está saindo muito interessante esse portfólio, né? Que são 3 robôs possíveis de iniciar com capital de R$ 1.500, né? Um com uma frequência maior de operações, trabalhando lateralidade contra tendência, outro com uma frequência de operações medianas, aí uma por dia, cerca de 30 por mês, aí, né? Baixa, né? Mas tendência, e um com baixa frequência de operações. É um trio que vem se mantendo muito interessante, tá? Muito interessante. Que seria a combinação daqueles 3 robôs de capital reduzido, né? Inclusive, o Monte Carlo dessa estrutura, se a gente pegar um Monte Carlo dessa estrutura, R$ 1.716, o pior cenário. Se você quer começar com um capital reduzido, você teria que aguardar um rebaixamento, né? E daria para começar, pode ser um menor rebaixamento, que é o que vem apresentando nesse ano de 2023 da presente data, e colocar um capital de 1.716, né, R$1.700, mais a margem da corretora, né, para 3 robôs com mini contrato, cerca de R$300, tá? Mais uma margem de manobra ali para taxas, né, porque às vezes fica no 0 a 0, mas come taxa, enfim. Então é possível, por exemplo, iniciar com esse portfólio, com 3 robozinhos, com R$2.500 de capital, né, bem tranquilo, é o capital mínimo, o capital recomendado para ele é R$5.000. Né? Então, suponhamos que você tenha começado ali com seus R$2.500, teve um rebaixamento bem tranquilo de R$431 para um retorno de R$3.300. Tá? Então, existem 2 níveis de rebaixamento, que é balizado pelo Monte Carlo, que é o mínimo, que a gente usa o pior cenário no Monte Carlo, mais a margem para os robôs e a margem de manobra, que é para taxas e tal, que às vezes fica lateral, comendo taxa, né? Então, tem 2 níveis de capital. No caso dessa estrutura, por exemplo, é R$2.500. A outra estrutura com 4 robozinhos também com um mini contrato, que é uma estrutura que agrada muita gente, faz um bom tempo que o pessoal utiliza, justamente pelo Monte Carlo que eu trouxe, né, um tempo atrás, alguns 6 meses atrás aí, e chamou muita atenção que essa estruturinha também ela tem ali R$2.500 de margem mínima para você estar operando, considerando que a gente tem R$1.650, aí você coloca, são 4 robôs, R$400 na margem da corretora, 2.000 mais a margem de manobra, 2.500. A diferença é que para você entrar numa estrutura dessa com o capital reduzido, você tem que aguardar um rebaixamento, tá? Porque se a gente tem o pior cenário, esse daqui, aí considerando a margem e a massa de manobra, se você entra direto e de repente o robô vem buscar esse nível aqui, o que pode acontecer, né? O portfólio vinha acontecer, está tudo normal, corre o risco de com R$2.500 você ficar pelo caminho, né? Por isso que aguarda o rebaixamento, aí dá para começar com o capital reduzido. Beleza? Então trouxe para vocês aí três estruturinhas, uma trabalhando dentro das expectativas, a outra trabalhando acima das expectativas e a outra que aparentemente parece, né, quando a gente olha a curva, trabalhar abaixo das expectativas, mas está tudo dentro da normalidade. Assim é com todos os portfólios, tá? Todos os portfólios vêm desempenhando muito bem e trabalhando dentro das expectativas matemáticas, tá? Quem está de olho nas estruturas poderão observar que todas estão cravando um lindo topo, né? Estão escalando um topo. Lógico que a gente não sabe onde vai ser o topo, mas a partir daqui já começa a ficar num ponto não tão interessante para fazer uma entrada. Alavancagem jamais, né? Mas para fazer uma entrada, a pessoa quer começar na conta real com a possibilidade, né, dela dar um pontapé inicial com uma gordurinha ali que é muito interessante, aguardar um recuo, uma lateralidade, tá? E aí a pessoa faz a entrada. Beleza? Esse é o acompanhamento da curva. Um abraço para todos e fiquem todos com Deus.